Olá, boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez no nosso estudo do Livro dos Espíritos, nosso estudo sequenciado do nosso grupo de estudos do Centro Espírita Ibirajara, das sextas-feiras, 7h30 da noite. Hoje nós vamos tratar do tema metempsicose, né, dando seguimento aí ao estudo das semanas anteriores. Vamos abrir, antes de começar a tratar do tema propriamente dito, uma paginazinha do Vida Feliz para nossa meditação. Usa a cortesia nos teus movimentos e ações, gerando simpatia e amizade. O que possas fazer, não delegues a outrem. Porque alguém trabalha contigo, não te cabe o direito de sobrecarregá-lo, exigindo-lhe além das suas possibilidades. Mesmo os teus serviçais merecem a tua consideração e o teu respeito. Cooperam contigo e são remunerados. Faze mais, torna-os teus amigos. Há pequenas e cansativas tarefas. A eles afetas que podes executar sem te cansares, nem os mortificar. No trato com eles, use as expressões por favor e muito obrigado, desse modo educando-os mais, espalhando afeição em torno dos teus passos. Gentileza sempre, né? Gentileza gera gentileza. Vamos fazer uma oração. Vamos buscar uma posição mais confortável, algum conforto que nos lembre e que nos coloque em contato com o sagrado que habita em nós. E assim, prostrados, podemos dizer: Deus nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais, possibilita que esses estudos nos instruam o espírito, nos colocando mais em contato com a nossa verdadeira natureza. Pedimos assim a proteção, a orientação dos mentores amigos, para que durante esses breves instantes a nossa conexão, a nossa sintonia se dê de forma mais efetiva. Pedindo então toda a proteção, toda a orientação, iniciamos os nossos estudos na noite de hoje, que assim seja. Bom, como eu anunciei, o estudo vai ser sobre a metempsicose, que é um tema que está lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, não é isso? É o finalzinho da parte terceira, que fala da vida espírita, do mundo espírita ao mundo dos espíritos, tá? É o capítulo 11 dos Três Reinos, é o último itemzinho da parte segunda, na verdade, essa é a parte segunda. A parte terceira é que a gente vai começar na outra semana com as leis naturais, por óbvio. Então vamos lá. Pergunta 611 do Livro dos Espíritos. Calma aí que eu me perdi aqui. Deixa eu voltar. Não sei, as perguntas 611 a 613. Se vocês puderem pegar ali o Livro dos Espíritos e ir lendo junto comigo, vai ser muito útil. Porque eu gosto de ler e comentar, entendeu? Então, se eu em algum momento desenvolver a habilidade de botar o texto junto da minha carinha, eu vou fazer isso. Mas por enquanto eu ainda não sei. Então vamos lá, vamos prosseguir. Pergunta 611. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Primeiramente, o que é a doutrina da metempsicose? A doutrina da metempsicose, ela vem
é um termo, metempsicose, que provém do grego, meta, psique, né? Além da psique, além da alma. É basicamente um nome para a doutrina da transmigração da alma, no entendimento de que temos uma alma, não somos só o nosso corpo, e essa alma é capaz de, quando o nosso corpo morre, migrar e habitar outros corpos, seja corpos humanos ou corpos animais ou vegetais, enfim. Então, a pergunta do Kardec é sobre isso. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose. É bem interessante, porque a gente está falando aí de uma obra lançada em 1857. E A Origem das Espécies, o livro do Darwin, ele é de 1859. Então, o Livro dos Espíritos antecede o livro A Origem das Espécies, em que o Darwin lança essa ideia da evolução no mundo animal, né? De que os seres vivos evoluem de formas primárias para formas mais elaboradas, conforme essas formas mais elaboradas se adaptam melhor ao ambiente, vão ganhando vantagem evolutiva, vão sobrevivendo e se reproduzindo. Então tem essa ideia do ancestral comum e da seleção natural, que são os principais pontos aí da doutrina do Darwin. Mas os espíritos já estão dizendo a Kardec aqui que, na verdade, os espíritos, a vida inteligente humana, ela provém de algo, de uma origem comum, que é, na verdade, o princípio inteligente. Voltando lá ao que a gente sempre fala da parte primeira do livro dos Espíritos, que fala dos elementos gerais do universo, né? Deus, Espírito e matéria. Então, o Espírito é, na verdade, esse princípio inteligente, que é essa parte dotada de inteligência da criação que evolui do átomo ao arcanjo, né? Como nos diz aí até o próprio livro dos Espíritos. Mas vamos lá, vamos para a resposta dos Espíritos. Se ter essa ideia de os seres vivos terem uma origem comum no princípio inteligente não seria uma consagração da doutrina da metempsicose. Resposta dos Espíritos. Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde, como a ideia do próprio Homo sapiens, né? O Homo sapiens teria um ancestral comum com alguns símios e em algum momento houve uma bifurcação evolutiva em que nasceu o Homo erectus, enfim, até chegar no Homo sapiens, e uma outra categoria de símios, de chimpanzés, orangotangos, enfim, foram surgindo desse mesmo ancestral comum. Então, me desculpa a imprecisão terminológica científica, eu não sou biólogo, mas o que eu me lembro assim da minha aula de biologia lá do ensino médio era mais ou menos isso. Então, duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal, conseguintemente a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Então vamos seguir aqui. O que o que os espíritos estão falando aqui? Que ainda não,
Não existe essa história de que porque existe uma origem comum no princípio inteligente, o espiritismo valida a metempsicose. Os espíritos estão dizendo a Kardec que, na verdade, o espírito que habita a alma, né, o espírito encarnado, ele já adquiriu um estágio evolutivo na, na sua humanização que impede ele de retroceder. O princípio inteligente já estagiou nesses outros reinos e já chegou no reino do homem. Ele não pode retroceder, entende? Da mesma forma que o princípio inteligente que está lá no reino animal, ele também não pode dar um salto e reencarnar imediatamente no humano. Existem interseções, né? E a gente não sabe muito bem como se dão essas interseções, mais ou menos daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas elas acontecem em algum momento, esse princípio inteligente se individualiza e se humaniza. 612. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? O Kardec ainda é mais específico ainda. Respondem os espíritos então a ele. Isso seria retrogradar e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Então, os espíritos ali categóricos dizendo que um homem não pode reencarnar num corpo de um animal, né? 613. Embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui, perdão, de suas diferentes existências. Nessa como a resposta aqui dos espíritos agora. Nessa como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria das suas ideias intuitivas. Então, o Kardec está falando se esse registro aí inconsciente de reencarnação e tudo não seria causa para explicar essa ideia de metempsicose. E os espíritos dizem que pode até ser, né, que tem muitas ideias que a gente tem realmente registrada no nas suas camadas psíquicas, perispirituais, mas que nem sempre a gente tem acesso a elas de forma objetiva. Aí, agora a gente vai passar por um texto um pouquinho mais extenso, mas que eu vou aqui comentando com vocês, do comentário de Kardec sobre essa pergunta e essa resposta. Pergunta 613. Ai, meu Deus, espera aí que eu tirei aqui do ponto. Que pergunta que é essa? Passei. Perdão, gente. Espera aí que eu estou só localizando aqui. Eu acesso num PDF do Livro dos Espíritos para ficar mais fácil aqui a interlocução com vocês. Mas às vezes eu me perco aqui e demora um pouquinho, mas vamos lá. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Chegando. Bora. Oh meu Deus, cadê? Não é possível. Vamos lá então agora. Seria verdadeira a metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estágio inferior a outro superior, onde adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. É, porém, falsa no sentido da transmigração direta da alma do animal para o homem e reciprocamente, o que implicaria de uma retrogradação ou de uma fusão, né? Isso que a gente comentou
anteriormente a isso. Você não pode. Existe algumas nuances aí no pulo, no salto quântico aí evolutivo de um reino para o outro do princípio inteligente, né? Então, a gente ir com calma nesse sentido, mas que tem o sentido de progressão e de evolução, né? A metempsicose, quando ela admite esse tipo de possibilidade, ela tem ali alguma coisa de verdadeira nela, mas não de forma direta, né? Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre seres corporais das duas espécies mostra que estas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Se um mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, haveria como consequência uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade de reprodução material. Eles davam um pouco mais além aqui, né? A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro de sua própria espécie, o que nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe outorgou para que progrida. Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, se, e bem assim, a circunstância de a terem professado homens eminentes, provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. Antes, pois, constituem argumentos a seu favor que contrários a esse princípio. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Em que momento esse princípio inteligente se torna um princípio inteligente humanizado e individualizado, né? Um espírito. Isso a gente não sabe, são segredos do universo de Deus. Dado não é ao homem conhecê-las de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem, e acerca do que não sabem também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Né, então nem todo espírito vai saber dizer direitinho como é que funciona esse negócio, né? Então, o próprio Kardec aqui admitindo isso. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formariam então os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da seguinte maneira. Então, é uma ideia de que cada ser tem o seu ciclo próprio e evolui dentro da sua própria faixa evolutiva, não havendo aí essa marcha progressiva do princípio inteligente entre os reinos. As diferentes espécies de animais não procedem, e agora a gente vai explicar aqui como que seria essa crença, né, que o Kardec colocou ali como segunda hipótese, de que cada ser evoluiria dentro de sua própria faixa evolutiva, sem haver essa progressividade. As diferentes espécies de homem não procedem intelectualmente umas das outras mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto. Cada um, de cujos indivíduos aure na fonte da natureza a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição dos órgãos e com a
e com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde tirou. Então, né, esses seres dos outros reinos, na verdade, tiram seu princípio inteligente aí de uma mônada, enquanto eles estão encarnados, depois que desencarna, isso retorna para um reservatório ali do princípio inteligente. Os dos mundos mais adiantados que o nosso, ver número 188 dessa pergunta, né, 188, eu teria que voltar lá, constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, mas de modo nenhum procedem das da Terra espiritualmente falando. Então, os animais que estão nos mundos mais adiantados servem aos homens de lá e não tem nenhuma relação com os animais daqui. Outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, este forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o homem e o animal solução de continuidade. O homem possui como propriedade sua a alma, o espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais, e que é nele o ser principal que pré-existe e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Qual a origem do espírito? Qual o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Tudo isso são mistérios que fora inútil querer devassar e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. O que é constante, o que ressalta do raciocínio da experiência, é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou desgraçado de acordo com o adiantamento da senda do bem e todas as verdades morais decorrentes desse princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil determos. Então, terminamos aí a parte segunda do Livro dos Espíritos, que é do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Na próxima semana, a gente começa a adentrar a parte terceira, parte do Evangelho do Segundo Espiritismo, né? Cada parte do Livro dos Espíritos faz referência a um livro da codificação, né? Então, as leis morais é referente ao Evangelho. Traz ali uma análise das leis morais. Bom, pessoal, era mais ou menos os temas que a gente tinha para discutir, né, na noite de hoje. Essa reflexão sobre evolução anímica, a gente está falando aí do princípio inteligente, passando pelos reinos, né, e o que isso se coaduna ou não com essa doutrina da metempsicose que algumas crenças espiritualistas professam. Então, de acordo com a doutrina espírita, isso não é possível. Um espírito humanizado, individualizado, já reencarnar no espírito, num animal ou num outro ser vivo diferente do ser humano, né? Então é isso. Desculpa se eu fui impreciso ou cometi algum equívoco. Qualquer coisa comentem aí embaixo. E o bom da doutrina espírita é isso, né? A gente vai debatendo, descobrindo, discutindo. A gente pode estar eternamente construindo em cima dela, né? Então, vamos agradecer aos espíritos a oportunidade desse momento, desses aprendizados, dessas informações acerca da nossa natureza espiritual. Pedindo a Deus muita proteção, muita orientação para o fim de semana e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.